Olá, boa tarde, meu nome é Vanessa Castro, eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. No vídeo passado eu falei a respeito de como lidar com ansiedade em tempos de coronavírus e hoje eu vou estar falando um pouquinho a respeito da importância da empatia e da colaboração em casa. Esse tema foi sugerido por umas amigas minhas muito queridas, né? Então eu vou falar um pouquinho a respeito disto hoje. Nós sabemos o quanto é desafiador o relacionamento entre pessoas, principalmente entre casal, né? E hoje nós temos um fator desafiante a mais, que é a crise financeira, o medo dessa pandemia, certo? E o fato de estar dentro de casa com esse isolamento social. Então tudo isso são fatores que às vezes acabam agravando mais ainda a relação, certo? Então eu vou passar aqui algumas dicas. A primeira dica que eu tenho para trazer para vocês, gente, não criem expectativas que fiquem só dentro da cabeça de vocês, que isto acaba sendo um grande problema. Por exemplo, eu crio aqui a expectativa, eu estou em casa e crio uma expectativa que o meu marido tem que me ajudar a fazer determinada coisa, mas ele muitas vezes não se dá conta, certo? E então eu vou acabar ficando duas vezes frustrado, porque eu gostaria que ele fizesse, ele não vai fazer, enfim, e daí eu vou ter que fazer aquilo e fico brava e muitas vezes ele não sabe porque eu fiquei brava e isso acaba dificultando ainda mais a relação, certo? Então uma das dicas vocês precisam dialogar, né? Conversar, distribuir as tarefas de casa. Então, gente, sentem, né, em família, incluam os filhos nesse processo e determinem juntos, né, todos juntos, numa conversa gostosa, enfim, o que cada um vai fazer dentro de casa. Seja essa conversa diária ou seja uma conversa para que vocês já estabeleçam o que cada um vai fazer nesses 15 dias, certo? Então organizem, porque essa organização ela é necessária, porque senão fica uma cobrança aqui, uma hora a mãe pede, outra hora o pai cobra, ou às vezes o pai não faz, ou às vezes a mãe deixa de fazer, fica muito tempo vendo só as notícias, ou ficam no celular ou computador, enfim, e acabam não participando, né, dessas tarefas de casa. Como eu pontuei, a rotina, né, no vídeo passado, a rotina é extremamente importante, certo? Mas para a gente estabelecer essa rotina, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, né? E quando a gente anota num papel, seja num cartaz, isso fica muito mais claro, muito mais tranquilo, cada um fica ciente da sua tarefa, da sua responsabilidade, entende? Então isso acaba contribuindo para essa convivência, certo? E para essa divisão de tarefas. Outro ponto, quando for ter esta comunicação, enfim, que vocês saibam como comunicar. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque às vezes a forma que a gente coloca, a forma que a gente fala não é a forma adequada, né? A gente tem que cuidar para a gente não colocar raiva muitas vezes na nossa fala, frustração, enfim, porque às vezes a maneira como a gente coloca não é a maneira adequada e a maneira que o outro recebe também não vai ser da maneira adequada e isso acaba virando uma bola de neve. Então pensem como que vocês vão falar, às vezes pedir ou às vezes ter que resolver alguma coisa não é tão simples assim ou não é tão prazeroso assim, mas é importante, precisa ser feito. Então essa questão da importância de falar claramente, expressar sem raiva, enfim, sem frustração, isso ajuda muito, certo? E outro ponto que eu quero passar para vocês, eu quero convidar cada um de vocês, né, seja você pai, mãe, enfim, filhos, que vocês voltem o olhar para si, certo? E vejam de que forma que vocês podem colaborar. Porque é muito fácil a gente, principalmente em momentos de crise, né, a gente olhar para o outro e tentar responsabilizar ou culpar o outro em relação a alguma coisa ou alguma coisa que precisa ser feito. Mas nesse momento agora, eu convido cada um de vocês a voltar o olhar para si mesmo e pensar, gente, o que eu posso fazer aqui dentro da minha casa para colaborar, para ajudar, certo? Além de vocês terem conversado, né, e ter isso claro, mas fazer esse exercício antes, porque daí vocês vão ter ideias para contribuir nesse momento que vocês forem sentar para conversar e para decidir essas tarefas. Então, de que forma que eu posso colaborar? Então, voltar esse olhar para si mesmo ajuda muito, muito a relação com as pessoas que você está convivendo neste momento, tá certo? Desde já eu agradeço a atenção de vocês.
tá? Um abraço, fiquem com Deus e que logo, logo passe tudo isso. Um abraço.